Oi, gente! Tá começando o segundo episódio do EARCcast, comigo, Daiane Lorenzetti. Mais um super episódio, onde eu convido uma nova co-host. Nova aqui no EARCcast como co-host, mas já esteve aqui. Muito bem-vinda, Roberta Rebouças. Obrigada, Dai. É um prazer estar aqui com vocês agora como co-host. Pois é, hoje a gente vai ter uma super entrevista, um artista que eu conheço, admiro há anos e, por coincidência, seu amigo, Meu amigo, você acredita? Goiânia sendo Goiânia. Gente, o tema dessa temporada é mentalidade empreendedora nas carreiras de arquitetura, design, artes plásticas, paisagismo. O primeiro episódio nós tivemos com a Fabi Bellini, paisagista. E hoje nós trazemos um arquiteto, ele é arquiteto por formação, ele é natural de Angra dos Reis, mas coração goiano, do pé rachado literalmente. Muito bem-vindo, Job Bento. A satisfação é minha estar aqui, obrigado pelo convite, Daiane, Roberta. Estávamos na mesa com vocês. Loucos para te ouvir, porque assim, a história dele realmente é muito bacana. E ninguém como você, de ter tido essa coragem aí, de mudar totalmente, né, a profissão e seguir por uma carreira que nós sabemos que tem, tudo é instável, né, Jó? Mas realmente, assim, as artes, eu acho que talvez seria um pouquinho mais. O que você acha? Eu acho que foi uma continuidade, assim, sendo sincero. A arquitetura, lógico, foi uma escolha pessoal. Ela não foi minha primeira escolha como formação. Eu acho que eram outros tempos, né? Hoje, a forma que os jovens entram no ensino superior, ele é muito diferente, que você tem uma ampla margem de chances de você poder acessar, e parece que a gente tinha que dar um tiro certo, né? Era uma escolha... Exato. E geralmente é errado, né? Você escolhia um curso, se você não passasse naquele ano, era só mais no próximo, então isso te limitava muito, eu acho que nessas possibilidades. Então, acho que o meu primeiro vestibular foi para publicidade e propaganda. Ah, bacana. E você sempre foi muito bom. E assim, minha formação, eu estudei dentro do colégio de aplicação, que ele fica dentro da Universidade Federal, aqui em Goiás. Ah, então você escolheu... Assim, na verdade, você escolheu ou a arquitetura te escolheu? Só para me entender. Assim, só para você entender. Então, assim, como eu convivia dentro da Universidade Federal, eu queria... Acho que uma das minhas maiores vontades era ter aquela vida acadêmica dentro da Universidade Federal, que ela fez parte de toda a minha adolescência. Então, é como se fosse uma continuidade do que eu fui como estudante de ensino fundamental e médio, né? E assim, eu tinha essa escolha pela publicidade, pela criação. Então, acho que eu me enveredei muito para a arquitetura, porque eu sempre gostei muito de processos construtivos e tal. E a arquitetura engloba, além disso, a criatividade, né? Sim. Então, foi o que me atraiu muito na arquitetura. E é isso. E artista... E você teve que... A gente vai contar essa transição, mas só pra gente entender, você finalizou o curso, mas você já morava aqui em Goiânia. Não, você veio do Rio. Eu cresci aqui. Então, eu sou um goiano de coração literal mesmo. Entendi. A minha mãe é natural do Rio, o meu pai é daqui. E eu tô aqui desde os, sei lá, meus 3, 4 anos de idade. Então é literalmente goiano. Sim. Rio é só alguns familiares e a passeio, trabalho, mas o coração tá aqui. Coisa boa. Então, contando um pouquinho essa transição, você formou, conta um pouquinho da história, formou, e aí? Tipo, você já falou, não, chegou a atuar na profissão, conta um pouquinho dessa história pra gente, Sim. né? E pros ouvintes do EARCcast. Por favor. Então, eu me formei em arquitetura, eu trabalhei já na área de arquitetura desde do processo de graduação mesmo. Então, eu acho que desde o meu terceiro ou quarto período. Inclusive, o meu primeiro estágio foi porque eu bati o carro no carro de uma arquiteta, que eu não sabia que era arquiteta. Tinha que pagar o conserto. Falei, olha, me dá um estágio. Boa! Sério. Essa história é boa. E acho que foi um dos meus primeiros estágios, assim. Foi curtinho mesmo, mas foi uma experiência legal. E aí, depois disso, fui passando por várias áreas, que eu acho que é legal independente do curso. Porque eu acho que todo o curso superior, ele é uma forma dele te... mostrar caminhos, né? Sim. Ele não é uma forma de especializar. Ele te mostra caminhos que você tem as chances de escolher para onde você vai. E assim, saindo do comodismo desde a época da faculdade, você ter essa experimentação em áreas diferentes
te aumenta a chance de ter escolhas mais assertivas no futuro, né? Então, Sim. eu estagiei em vários lugares que me fizeram entender, ter uma leitura melhor dos espaços e, lógico, me ajudar muito no meu processo de formação. E aí eu me formei em 2011, eu sempre desenhei, como diz, eu não consigo desvincular um momento da minha vida que eu não desenhasse. Desde sempre. Desde sempre, desde criança. E desde sempre as formas orgânicas. Depois, acho que ele conta. Gente, assim, a gente quer já. Vamos respirar. Deixa ele contar a história. Vamos então, lá. aí eu me formei em 2011, eu atuei até 2018. Então, entre estágios e vida profissional mesmo, foram mais de 10 anos, né? 10, 12 anos de carreira, vamos dizer assim. E desde 2015, oficialmente, assim, esse ano, assim, completando oficialmente 10 anos de carreira em arte plena, assim. Tem que comemorar esses 10 anos, aí, Mark. E aí foi uma transição muito tranquila, muito natural, porque eu vi que a arte ela me trazia uma liberdade que não foi planejada, sabe? Eu acho que quando vem esse planejamento, serei isso, serei aquilo, parece que ele te poda, ele te limita demais. Né? Então foi uma coisa que foi muito natural. Eu até falo que hoje eu tenho diversão remunerada. Eu não tenho uma profissão, eu não sou um artista de profissão. Na verdade, eu te conheço há alguns anos e você sempre falou isso, que eu acho muito bacana. Assim. Muito. Então, é legal você poder levar o seu trabalho, as pessoas, além de valorizarem o que você faz, e você como pessoa também, eu acho que é uma conexão que vai muito além do que você entrega. Acabam todos virando meus amigos. Isso é muito legal. E é diferente do meu processo como arquiteto, que é muito difícil de se desvincular. Eu viajava e o escritório é comigo, sabe? Sim. Então hoje eu realmente eu posso tirar um tempo para mim e as pessoas entendem que é um momento que acho que de liberação de endorfina mesmo, que vai me renovar para os próximos processos. Eles falam assim, Job, só viaja, volta inteiro para o que você tem que criar para mim. Isso é muito diferente do meu processo quando eu trabalhava com arquitetura. Mas a gente sempre fala que o arquiteto ele tem essa visão geral. Tudo que ele vai fazer... Ele não para nunca, né? Não, mas qualquer área é tudo muito mais criativo. Se ele vai para as artes, se ele vai para fotografia, para audiovisual, a visão é diferente, sempre é. Tem um olhar artístico muito apurado. Um olhar artístico, exatamente. E uma das coisas assim que a gente admira muito em você é como você traz essa coisa dos ciclos da vida e essa paixão por tudo que é vivo, né, para dentro das suas artes. Mas como que você explica pra gente esse processo na hora de criar mesmo, assim? Como que você traz tudo que você viveu e as histórias, enfim, para dentro da sua arte e do seu trabalho? Eu tenho uma história boa com o Job. Deixa ele vai responder, depois eu vou contar. Então, eu sempre fui muito curioso em entender como as plantas cresciam, sabe, de ver o orgânico mesmo, sabe, de ver a estrutura de folhas, assim. Então sempre foi uma brincadeira aquela de você colocar a folha debaixo de um papel, você tirar as formas com giz de cera. Isso a gente está falando de 3, 4, 5 anos de idade, a gente faz essas coisas assim, né? Então as memórias de viagem, de casa de vó, de fazenda, né? De você ver folhas diferentes, de formatos diferentes. Então eu sempre gostei muito de desenhar isso. Então o que eu produzo hoje é uma síntese de tudo que eu já vi e tudo mais, e sempre a gente vai incluindo um elemento ou outro que eles transitam, né? Vão e voltam, mas a minha base mesmo é vivência pessoal da infância até a vida adulta, assim. É engraçado, eu ganhei um presente do Job, né? E numa fase muito especial da minha vida, tumultuada, especial. De mudanças. Na verdade, de muitas mudanças, que foi em 2017. Foi 2017 que a gente... 17 para 2018, né? Primeiro a gente se conheceu para a gente fazer um trabalho juntos. Até você fez um stand do EARC, na Arte Rio, no Museu da Manhã, que foi uma oportunidade, a gente prestava uma consultoria para você. E daí, assim, eu falo que o Job, tinha que ter ele nessa temporada de Mente Empreendedora, porque ele é
sabe o cliente que faz a tarefa de casa? Poucos fazem. E essa história do Rio foi muito legal, não sei se você lembra. Foi tudo de última hora, porque assim, eu já tinha saído da sociedade lida de casa, mas eu que ajudei ali no evento, enfim. E o último foi no Rio, dentro da Arte Rio, ali no Museu da Manhã e tal. E eu peguei na hora, falei assim, gente, o Job desenhando ali, ao vivo, não sei o quê. Peguei, você topa? Eu topo. Isso assim, acho que foi 3, 4 dias, sei lá, uma semana. Eu sei que ele passou a noite. Conta essa história, Job. Você passou a noite fazendo os cartões e ele aproveita, assim, não é... Ele só foi. Tipo, ele aproveitou cada relacionamento, fazendo networking. Conta gente, a importância disso. Você falou uma palavra-chave, assim, né? E as oportunidades passam, então a gente tem que agarrar, né? Eu acho que isso também vem muito com a maturidade do tempo de você entender que por menor que seja a possibilidade de você ter o seu trabalho sendo visto, né? Você tem que aproveitar. Então, eu vi como uma oportunidade muito importante. O Rio de Janeiro, como disse, é minha segunda casa, né? E a oportunidade de ter esse contato com o EARC, que eu já consumi o produto, né? De frequentar os eventos na minha carreira acadêmica. Então, de fazer parte da história do EARC agora como somando, né? Sim. Isso para mim fez toda a diferença em topar de bate-pronto, né? Literalmente. E eu lembro da história do Rui Otaki, vendo ali você fazendo ao vivo. Não, e assim, o evento ele era desmembrado em 2 partes. Então, o evento físico mesmo do EARC, ele aconteceu no Museu da Manhã. E a gente tinha um stand do EARC dentro da Arte Rio, né? Sim. Que é uma das maiores feiras de arte do mundo. E lá tem um braço que é só de design assinado, de mobiliário e tal. Tinha um stand do EARC lá. E aí eu passei, acho que 2 dias integrais desenhando, assim, em tempo real, tendo essa conexão com o público, né? Então, o legal de você ter de você fazer os live painting, assim, é de você ter um retorno direto, né? Na hora. Só que assim, se fosse uma pessoa qualquer ali, ele aproveitaria sim aquele momento, mas ele fez toda uma preparação, ele fez os cartõezinhos, nenhum era igual ao outro. Até um tempo atrás eu distribuí os meus cartões pessoais, meus cartões de visita, eram telas grandes que eu pintava e eu fragmentava isso, então cada pessoa que recebesse um cartão é uma pessoa única, como ela deve ser tratada mesmo, né? Então é como se ela fizesse parte de um todo. Então é um fragmento de uma grande tela que ela leva para casa, assim. E aí eu deixei isso lá, eu estava tão à vontade nesse processo de produção que eu estava pintando descalço. Sim, sabe? E ali eu lembro que você fez contato com alguns artistas e isso te gerou... Aí você foi criando outras situações, não foi? Assim, como é um lugar que é muito nichado, literalmente nichado mesmo, o consumo de arte e os olhos de quem visita, ele é totalmente diferente de você fazer um mural na rua comum, assim. Então, o mural na rua ele tem uma outra leitura, ele é feito para a cidade, né? As pessoas vão ter aquilo ali como fazendo parte do cotidiano. E ali foi um mural que ele teve mais tempo em produção do que ele pronto. Então, ele foi feito em 2 dias, ele ficou 1 dia só exposto completo. Né? Tá. Então, essa questão das conexões, durante o processo você vai conversando com as pessoas, você vai entendendo. Eu fiz ilustração para uma franquia de fora, eu acabei sendo convidado para, no meu último dia, que seria o meu dia de apreciação do mural, né? Eu fui convidado por um pessoal parceiro que tinha um stand vizinho, assim, pra gente fazer uma customização de um móvel assinado por eles. Isso, eu lembro, assim, muitas oportunidades. E a questão das conexões que isso traz, né? Sim. Dentro desse braço, isso ramifica, isso foi se estruturando, assim, que tem sementes, assim, frutos sendo colhidos até hoje, assim. Então, foi dali que nasceu a história da mala? Ou foi antes? Não, eu já sempre customizei produtos e tal. Assim, eu já tive contatos com outros artistas. Então, foi uma chancela de continuidade do que eu já produzia, né? Bacana. Até para explicar para os ouvintes, porque ele personaliza malas. Aí eu lembro que viralizou na época, acho que foi da Marília Mendonça, e teve uma outra artista, foi a Marília Mendonça, né? Que deu essa viralizada.
E depois que ele pintou um mural para Daiane Lorenzetti, brincadeira, mas eu ganhei um mural lindo da agência da DLC. E... Era um mural de casa nova, né? Exatamente, mas de vida nova, né? Uhum. Naquela época, assim, transformação total da minha vida. E ele interpretou isso, tem até hoje, inclusive... Esse mural existe? Não existe, infelizmente. Nem ele, nem o conteúdo, nem a DLC. Mas eu vejo que essa, igual eu tava falando de arte na rua, ela é efêmera, né? Total, assim. Então, você, depois do momento que você assina e você entrega, você tem que praticar o desapego mesmo, e o tempo que ela durar é isso mesmo. Mas eu te confesso que eu sofri. Porque assim, eu tive que, né? Não tinha como. Sofri. Então, mas enfim, passou. Esse mural mesmo do EAC, dentro da Arte Rio, ele foi feito em cima de painéis, né? E eu fiquei muito feliz de, no final, um pessoal um rapaz que estava trabalhando na limpeza, ele me perguntou se ele poderia levar. Eu falei, cara, não me pertence, né? Pertence ao evento, e ele era morador da Rocinha. E ele falou, cara, eu vou ficar muito feliz de eu poder levar um pedaço do que eu vi você produzindo aqui para dentro da comunidade. Eu falei, cara, a honra vai ser minha de você poder levar isso. Então, eu imagino que tenha levado, assim. Um dia, quem sabe, a gente vai descobrir se isso tá por lá. Quem sabe vai ver o podcast agora, mais de 60 mil inscritos. Quem sabe ele vai... Nossa, e pra Emark, o job a gente já tem combinado que em breve, aí a hora que a gente vai com o nosso escritório, com ele, certeza. não tem jeito. Você sabe que eu sou pé quente, né, Job? Já. E até pegando assim, nós somos apaixonados, né? Que os três, muito apaixonados no que fazemos, desde que eu te conheço, assim... A gente tem alguns anos que a gente não se encontra, a mesma paixão, consigo enxergar essa mesma paixão, acho que você em mim também. Como que a gente, assim, como a gente começou a falar, instabilidade é certo, né? Para quem empreende. Mas nas artes é um pouco ainda mais complicado. Essa parte criativa, tudo. Como que você concilia hoje, porque já são 10 anos, essa arte, mas também como negócio, sabe? Assim, essa paixão pela arte, mas tratando como negócio, que é uma das grandes dores do nosso público, Exatamente. né? Eu acho que foi uma das boas bases que a arquitetura me trouxe, foi essa gestão, né? Eu sempre fui muito centralizador de funções, não por escolha, mas por não ter tido boas experiências em terceirizar, e eu ter que refazer tudo. Então eu sempre procurei entregar o máximo, o melhor. Então eu tive que aprender sobre contabilidade, sobre processos, sobre entrega. Então isso toda essa base da arquitetura que eu trouxe para a arte. Lógico, a visão que eu tenho dos espaços, a leitura que eu tenho, isso é uma soma para o que eu produzo hoje. Mas eu tirei de letra muito essa fase empreendedora do lado, meu lado arquiteto, né, para o mundo das artes. Então hoje eu consigo tranquilamente poder fazer um contrato, ter uma conversa com o cliente, independente do nível social que ele esteja, assim. Sim. Porque eu vejo muitos artistas que eles são muito crus, assim, e não é uma culpa deles, né? É das vivências que eles tiveram. Sim. Mesmo. E acabam que eu já tive retorno de clientes que deixaram de fechar contratos com pessoas que simplesmente não souberam apresentar um contrato. Sim. Sabe, por um simples contrato, assim. Que é muito do mundo criativo, né? E aí, sim, sempre que eu tenho a possibilidade que me perguntam, né? Sempre que eu tenho a possibilidade, eu falo, cara, aprenda a se vender, né? Porque... ninguém vai fazer isso por você, né? Eu acho que é aquela linha muito tênue entre você ter a soma entre a arte e o artista. Então, quando o cliente ele compra as duas coisas juntas, né? Eu acho que isso anda muito bem. Então, eu tenho essa sorte. Tanto que eu falo que todos os meus clientes viraram meus amigos, e é verdade, assim. Então, é um lema que eu trago. Então, eles compram o meu trabalho primeiramente. Tanto que a maior parte dos meus projetos hoje... ele não tem vamos dizer assim, um meio de campo, ele não tem um atravessador. O meu cliente mesmo é o cliente final, eu não tenho especificadores na maior parte dos meus projetos. Então eu fico feliz por isso, porque é o cliente final que quer a minha arte ali dentro, sabe? Entendi. E isso começou às vezes por um
um bom dia que eu dei diferente, assim, de ter respondido todo mundo como eu gostaria de ser atendido. Então eu não deixo ninguém na mão, vamos dizer assim. Eu fiquei curiosa com uma coisa, mas eu vou deixar a Roberta fazer a pergunta dela para mim depois voltar aqui. Eu sempre acho muito incrível isso, e a gente sempre fala sobre isso no meio. A gente fala sobre relacionamento, né? Vendas é relacionamento. Não existe outra palavra. Até tive uma conversa profunda esses dias no carro com meu pai sobre isso, assim. O quanto as pessoas às vezes não vendem porque elas não sabem se relacionar. Exatamente. É o simples fato, né? Da mesma forma, a rede social. Rede de relacionamento. Então, você aprender essas habilidades de uma boa comunicação e mais, né? Eu acho que o artista, ele tem esse olhar de olhar mesmo, de olhar no olho, de entender. Isso que você falou agora há pouco, né? Que o job, ele tem essa característica de fazer bem o dever de casa. E isso é muito bom, porque ele olha pra gente, ele sabe, não, pode deixa comigo, que eu já sei. Porque ele tem essa característica. E é uma coisa que a gente precisa falar, porque no geral as pessoas não escutam. Pensando nos profissionais mesmo. As pessoas, elas gostam muito de falar, mas não conseguem ouvir. E na hora de fazer o negócio acontecer, de pensar em vendas e negócio, isso impacta demais. Porque você não consegue. O medo das vendas, que foi o que a gente conversou. Sim, exatamente. Já vi assim, parece que é uma coisa tão... assim, falar em vendas no meio criativo é uma coisa assim, nossa... Né? Não tem isso. Tem muito isso, assim, e principalmente no meio artístico, você vai saber falar isso mais do que a gente. Essa coisa da arte, não, peraí, mas você... Como que lida com isso, né? Vocês vendem mesmo ou não? Ou é mais uma coisa... Não é nem essa pergunta. Existe isso de... Peraí, eu sou o job artista, tá? Mas eu preciso entender que eu preciso vender também, porque é o meu negócio. Como que é essa visão? Peraí, eu tô criando, mas ao mesmo tempo é a minha empresa. Sim, hoje eu não desvinculo, sabe? Aquela coisa de, às vezes, até a palavra artista tem um peso e, às vezes, eu não consigo me ver como o job artista. Eu sou simplesmente o job. Da mesma maneira que eu sou com vocês aqui, eu sou com os meus pais em casa, eu sou com os meus amigos. E eu acho que esse não desvincular, então, eu sou sempre a mesma pessoa que, por um acaso, desenha e as pessoas gostam do que eu faço. E... Até respondendo uma pergunta que você fez, Daiane, sobre o lado empreendedor e sobre pagar contas, né? Acho que é uma conexão das duas perguntas. Essa é a grande questão. Exige de mim uma programação muito maior, porque você não está trabalhando com um item que é de primeira necessidade. Sim. Você está trabalhando com a felicidade das pessoas, de trazer cor, de levar essa energia positiva. Porque o marketing deveria ser necessidade, mas não é. Então, ainda não. Então a arte, ela não é vista, e eu não vejo ela como um item de primeira necessidade para a grande maioria das pessoas. Sim. Então eu fico honrado quando eu sou escolhido para estar ali, sabe? Porque você coloca o seu melhor em cada traço que você faz, e isso, eu acredito que isso emana, né, por onde passa. Só que exige de mim uma programação financeira diferente do que se eu fosse um CLT, né? Ou se eu tivesse um trabalho, um cargo público, né? Então, o sonho de viver de arte, que é uma utopia para muitos, assim, eu sou muito sortudo de poder falar que hoje eu sou pleno nisso, né? Hoje minha renda é 100% com o meu trabalho, assim, com o que eu produzo. Mas existe uma vontade, assim, de escala, por exemplo, porque você está falando o tempo todo, assim, que ainda o seu cliente, assim, é você que atende, você que negocia. E tem uma frase da Priscila Zilo, que eu sempre falo com vocês, que me marcou, porque eu sempre fui muito centralizadora, você sabe muito bem disso, assim. E ela falou o seguinte: enquanto você está fazendo a sua empresa funcionar, quem está fazendo ela crescer? Mas são objetivos diferentes. Assim, por exemplo, eu sempre sonhei em escalar, né, meus negócios. Desde de casa, container da saúde, enfim, todos os negócios. Agora é ARC. Existe essa vontade, não só assim, de escala, mas ou mesmo de profissionalizar um pouco mais, assim, de você continuar tendo esse contato com o cliente, mas também, tipo, sabe a parte chata não é comigo? É a parte burocrática. Sim. Foi um dos motivos que me afastaram da arquitetura, sim, a parte burocrática, o que me afastou do processo criativo mesmo. Só que
trabalhando com arte, esse contato direto é insubstituível para mim. Então, eu colocar alguém para ter essa primeira conversa, esse primeiro contato, isso para mim hoje eu não consigo imaginar. Sim, sabe? Porque você tem que ter aquela leitura. Sim, mas lógico, existe pessoas por trás de mim, igual contador, sim, né? Enfim, essa parte, mas a parte burocrática ela pode sim ser terceirizada. Eu acho que isso se você tem um negócio escalável, né? Mas além de ter uma esteira de produtos que ela atenda públicos diferentes, né? E para que você foque literalmente no que é o importante, que é criar, né? Sim, mas esse processo eles falam que vendas é arte, né? Então, a arte de se vender... É arte, viu? Vou te falar, então, eu sou vendedora desde meus 15 anos, eu vou te falar. Você tem que fazer literalmente arte. Você, ali no meu processo, eu estou me vendendo como pessoa, estou me vendendo como artista, estou vendendo o meu produto. E isso, para mim, quando alguém fala por você, as pessoas acabam não tendo a mesma leitura. Então, é uma avaliação que eu tinha de ver os arquitetos, a forma que eles tratavam os clientes, que dependendo do nível que eles estejam, eu tenho amigos que num processo de 2 anos de obra, eles tiveram um contato com um arquiteto mal uma vez. Então, eles compraram a pessoa, só que a pessoa não veio junto com o projeto, sabe? Entendi. Compraram um nome. E isso eu não quero que aconteça comigo, sabe? Só que agora eu acho que a gente está falando assim do processo da sequência. Né? Sim. Eu acho também assim, esse primeiro contato, tanto que a gente fala, todos os nossos clientes, nós queremos atender poucos e bons clientes, é fato, foi uma, assim, já traçado nosso planejamento. Então, esse primeiro contato é fundamental, inclusive, todos os atendimentos é feito por nós 3. A gente faz a primeira reunião, onde identificar tudo aquilo, e depois da apresentação a gente faz os 3 sócios, né? Eu, Roberto e Delan. Daí, na sequência, aí a gente terceiriza. Hoje você já faz essa forma ou você ainda está ali em todos os processos? Porque como os processos são muito mais enxutos, eu lido bem. O único processo que eu vejo assim, que é um processo que ele demanda tempo, é o processo de gestão mesmo de áudio e vídeo, sabe? Do processo mesmo de produção dos trabalhos. E isso toma um tempo que ele é crucial. Então, às vezes, eu dobro o meu tempo de produção justamente por ter essa preocupação em fotografar, captar a imagem, sabe? Porque hoje eu que filmo, eu que edito. Muito artista. Porque, sabe parece que o sentimento do vídeo, da edição, se eu colocar na mão de outra pessoa, é como se não fosse meu, sabe? Então, eu tô dando meu filho para outra pessoa, assim. E é uma coisa que eu preciso perder. Mas eu faço muito isso porque a minha logística de trabalho nem sempre ela permite eu ter outras pessoas me acompanhando. Então, a minha rotina, às vezes eu estou executando 2, 3 trabalhos ao mesmo tempo, e para que se aconteça esse processo de captação, exige um cronograma muito grande, né? Das pessoas pegarem pelo menos um trecho de início, meio e final. E uma das coisas que a maioria das pessoas ficam maluca é eu não ter rotina. Então, eu não sou o cara da agenda. Eu não consigo usar agenda. Então, hoje, tudo tá na minha cabeça. E pode ser um erro, pode, mas flui bem para mim. Nossa, na verdade, é uma glória. Porque assim... flui bem para mim dessa maneira de eu saber. Eu sei o rumo que a minha vida tem que tomar amanhã, hoje. Mas é como se fosse o Google. Eu tenho uma meta a cumprir. Mas eu não tenho um horário fixo para fazer isso, sabe? Então, isso me remete muito ao trabalho mecânico, né, de repetição. E isso não me traz... acho que me poda um pouco da criatividade. Então, eu poder produzir o horário que eu quero e tendo essas metas a serem cumpridas, lógico, estabelecendo os prazos e não deixando o cliente nunca na mão, isso para mim é minha meta. Mas o que eu quero trazer é pessoas que trabalhem comigo, principalmente eu acho que nesse processo criativo, porque eu acho que o captar, o editar é uma visão muito íntima, né? E quando eu tiver essa sinergia com alguém que consiga
ter a mesma visão que eu e conseguir entregar um produto similar, isso aí vou trazer para a vida. Eu passei por 5 empresas antes de contar, Robertinha. Aí é muito interessante. 5 empresas em um ano. É verdade. E a gente gosta de desafio, né? Eu ouço você falando isso, eu fico pensando na forma como a Lariane, que é a minha sócia de outro negócio, né? Ela capta, porque ela é videomaker. E como ela encaixa, às vezes, nesses perfis de artistas, porque é um artista olhando outro artista, né? E se encaixa. Mas, na verdade, o que eu queria falar era voltar só um pouquinho na escala, porque você tem agora esse novo produto, né? Que são os impressos. A arte. Porque quando você pensou nisso, será que às vezes você consegue, às vezes, escalar isso? Ou para pensar num volume maior? Ou que você imagina, para ainda pensar, né? Sei lá, porque a gente gosta de sugar ao máximo aquilo que a gente acredita para ver se em algum momento a gente descobre mais coisas de você. Mas isso, da tela impressa. Como, assim, o mercado de arte ele funciona da seguinte maneira. Você trabalha com exclusividade, peças únicas, né? E para que você atinja um público maior, você tem produtos com custos mais baixos, né, que você consegue literalmente ter uma escala maior de vendas. Então, por exemplo, você ter uma linha de canecas, sabe? A serigrafia... Ecobags, lembrei das ecobags que você fez. As serigrafias, os prints e tudo mais, geralmente, eles são em tiragens numeradas. Então, da mesma maneira que você tem um produto mais enxuto no valor, você também traz aquele caráter de exclusividade de pertencimento. As pessoas falam, nossa, eu só tenho 25 dessa aqui e eu tenho uma, sabe? Então, isso é uma forma de você potencializar vendas, você escalar o seu negócio, né? Atingir públicos totalmente distintos, né? Que às vezes eu já tive clientes que fizeram orçamento comigo e voltaram, sei lá, 4 ou 5 anos depois e falaram, cara, agora é o momento, porque não era para mim e hoje é. Então, isso acho que você vê quando você tem um retorno desse, acho que você vê que você está no caminho certo, né? Sim. E hoje o seu maior canal de comunicação continua de vendas, né? A gente está falando de vendas também, comunicação, vendas, continua sendo o Instagram, que eu lembro que você era Instagram muito e o boca a boca, né? O boca a boca eu acho que é o mais forte. O boca a boca é pra vida, assim, mas o Instagram... Mas o Instagram, sim. Hoje continua sendo... E acaba você ficando refém, né? De uma plataforma só. Se o Instagram acabar, o que acontece, Exato. Né? Sabe? Assim, essa questão que a gente fala, assim, da importância de estar em várias plataformas, que é uma discussão nossa que a gente precisa e a gente já está colocando para os nossos clientes. A questão do tráfego pago vai ser o nosso último episódio. A gente eu vou reunir uma parte dos meus sócios para a gente falar sobre isso, assim, sobre essa importância dos resultados. Porque na nossa época, tô brincando, assim, mas assim, até a pandemia, a gente ainda conseguia ter uma visibilidade de forma orgânica. Concorda comigo? Sim. Você que nunca parou, porque assim, você nunca parou, né? Eu parei, eu fiquei 2 anos, inclusive, sem o Instagram. Continuou de uma forma orgânica, ok? Ou você achou que essas mudanças diminuíram esse acesso? A pandemia potencializou. Na realidade, eu tripliquei o faturamento na pandemia. Eu acho que as pessoas tinham uma visão para o interno diferentes. Sabe, o espaço que às vezes era transitório, elas conseguiam enxergar com um carinho, acho que um pouco maior. Né? De entenderem que estava faltando alguma coisa? Não, sim, mas eu falo do resultado na plataforma. Vamos falar do Instagram, assim, hoje, de forma orgânica. Eu acho que o Instagram antigamente ele era muito, literalmente orgânico. Ele mostrava só as coisas das pessoas que você acompanhava, né? Ele não te dava sugestões de nada, então era basicamente você via todos os posts das pessoas que você seguia, que você acompanhava e ali acabava. Então as pessoas têm que entender que o Instagram, você é um produto ali dentro, né? O Instagram não é seu, você faz parte de uma rede. De uma rede, né? E você ou você produz para o Instagram, você gera dinheiro para ele de alguma forma, com tráfego pago e tudo mais, ou você é massa, né, de consumo.
Então, E qual foi a sua decisão? Você continuou no orgânico ou você investiu no pago? já fiz tráfego pago. Aham. Lógico que você tem um retorno, você faz um investimento pensando primeiramente nele se pagar, né? Mas eu vejo que quando se tem o tráfego pago, lógico que ele potencializa as vendas, só que às vezes ele traz um público, mesmo você fazendo você tendo esse sentimento de ter um público muito nichado, acaba que o Instagram ele simplesmente entrega Sim. os views, né? Aham. Então, hoje a forma que eu trago, por exemplo, um público nichado é principalmente pelos trabalhos que eu faço, os networkings que vem acontecendo, assim, então as pessoas vêm atrás do meu produto que eu entrego, sabe? Não simplesmente por um post, que Sim. o pessoal fazia muito promoções, né? Sorteios e tudo mais. Aham. E isso acaba que você traz um público que não é sadio. Pois é, nem né? existe. Na nossa época super funcionava, né? Essa questão dos eu- sorteios. Hoje ele é só um número e olha lá, as pessoas não consomem. É louco como tudo muda, né? É tão dinâmico, e muda né? rápido. É. E tudo, assim, o dinheiro muda de mão. Um dia a gente tá aqui, outro dia a gente tá... Como diz, pra alguém ganhar, a outra pessoa pede, né? Exatamente, eu aprendi isso muito cedo. Então, assim, para mim, essa roda aí do empreendedorismo sempre foi... Nunca me surpreendeu muito assim, nossa... eu falo assim, que aqui no Brasil, assim, você faz um negócio e não dá certo. Nossa, você faliu, quebrou. Tipo, a pessoa tá quebrada. Não só o negócio quebrou, né? Quebrou. Nos Estados Unidos você tem que quebrar ali pelo menos umas 7 vezes para você ser considerado um empreendedor de sucesso. Exatamente. Então, assim, o tanto que a cultura é totalmente diferente. Mas eu vejo muito a questão também do comodismo, assim. Eu conheço pessoas que entraram no primeiro emprego, eles têm um potencial gigante para serem muito mais, só que ele conta com aquele salário no final do mês e é isso. E tá tudo certo. E outras pessoas têm um medo também da mudança, de pegar de estar infeliz no que está fazendo ali e falar, nossa, eu tô muito velho para isso, sabe? De tentar, sabe? De ser algo novo. E hoje... 99% se você continua falar, sendo assim, né? se você falar, nossa, eu com 40 anos, né? Eu vou fazer uma outra coisa. Nossa. Se você olhar os cases de se sucesso você olhar- das grandes marcas, todos começaram a partir dos 40 anos. Então, se você tiver essa mentalidade de que já era pra mim, assim, acho que isso inibe demais as chances que você tem, né? Então, eu entrei numa carreira acadêmica, me formei e tudo mais. Eu falei assim, nossa, é tão maluco você pensar em escolher uma profissão que você vai ser pro resto da sua vida, né? É tão longa a vida para você fazer uma coisa só. Eu não sei como funcionam os outros cursos, mas no curso de arquitetura, ele era tão multifacetado, as pessoas que conviviam comigo. Tinham músicos, tinha gente que enveredou para teatro, né? Tem bons vendedores, bons engenheiros, né? Artistas, enfim. Então, parece que é um curso que ele tem uma gama tão ampla de pessoas que você imaginar que você está entrando ali para poder fazer uma coisa só pro resto da vida é muito louco, né? Eu brinco assim, eu sou a minha formação é administração, né? Eu brinco, os administradores vão me odiar agora, mas geralmente assim, você não sabe o que você vai fazer, administração. Foi meio assim. Mas o bacana foi que me deu N possibilidades, mas a paixão pelo marketing sempre Mas você foi... sabia que eu acho que eu acho que todos os cursos deviam ser uma base, por exemplo, direito, marketing, sabe? Isso acho que devia fazer parte do processo de formação. Porque você tem noção dos seus direitos, né? E você tem noção de como empreender, porque no meu caso, e as conversas que eu já tive com pessoas de N ramos, assim, formei, e agora? Você lembra? O que eu faço, sabe? Que eu te contei, a palestra que mais bombou foi, gente, eu não esqueço, 2016, penúltimo EARC e o último EARC aqui em Goiânia. Uhum. Foi naquela época do boom, assim, da crise da construção civil, a gente diminuiu o evento, foi para Oliveiras Place, que nem existe mais, e daí eu batia na tecla com meu ex-sócio que eu quero uma palestra assim, para estudante mesmo, mais focado. E daí eu formei. E aí?
E quem fez essa palestra foi o Ogawa e o Heitor. Lembra? Eles faziam aquelas cenografias dos palcos e tal. E foi a palestra mais elogiada. Porque é tão real realidade, isso, né? É muito real. Vocês são de outras áreas, vocês até podem me falar. Não sei se foi dessa forma com vocês, de sair assim do... E agora, eu tô no mercado de trabalho, o que eu faço? Total. 100%. E assim, não tem dúvidas, porque a gente não aprende o básico. A gente não aprende direito, de finanças, a gente não aprende de vendas, a gente chega lá, tá, vou vender meu trabalho, mas como? Né? Como a gente vai fazer isso? Com vocês descobriram em algum momento que vocês estavam pagando para trabalhar em algumas coisas? Tipo isso. Na verdade, eu tive um grande coach de vida, que foi meu avô, então ele me instigou desde sempre. Então, com 15 anos, eu já vendia. Então, quando eu me formei muito nova, foi com 20 anos, eu formei. O que eu vou fazer? Assim, nasci para ser empregada, fato. Que empresa que eu vou Não abrir? vou cumprir horário. O que eu vou fazer? Eu amo vender. E daí, naquela época, não precisava de Cresce, corretor. Todo mundo quer ser, não sabe o que vai ser. Vai para administração, quer ser corretor. E eu peguei e fui. E era tão engraçado, assim, porque... Foi sua forma de entrar no mercado imobiliário, assim, da arquitetura? Você acredita que não? Assim, mas depois, você falando assim, talvez... Não sei. No seu subconsciente, talvez a paixão Talvez os seus começou primeiros ali. contatos nesse mundo tenham Mas acontecido, que foi talvez, nessa engraçado, fase? assim, que eu era uma menina. Então, assim, na época, sim, filhinha de papai, tudo certo, mas eu amava trabalhar. Então, aí eu lembro que foi na pró-venda até, e daí eu chegava, durou 6 meses isso. Daí eu chegava tinha na época, o carro dos sonhos das minhas... um Astra, aquele Astra hatch. Eu chegava toda, somzão. Aí chegava aqueles corretores assim, tipo, cansado, aqueles casos, mas eu olhava assim, eu vendia 2, 3 apartamentos por mês. Assim, o tanto que eu amava aquilo, a venda em si, né? Mas não era pra mim, não era aquilo que eu queria. Eu fui descobrir da revista foi realmente assim, foi o acaso. Foi Deus, acaso não, eu prefiro falar... Realmente foi Deus, assim, porque não teve nada a ver com esse momento, não. Você sempre teve essa paixão pela gráfica, assim? Gráfica. Eu sou apaixonado no cheiro da tinta offset. Você não lembra? Sabe? O cheiro do papel. Meu avô, então, desde sempre, é um negócio da minha família. É uma loucura imaginar que as revistas, os impressos estão acabando. Então, para mim era uma experiência única. Sempre eu assinei revistas lá em casa desde criança, assim. Então, aquele processo, a experiência... de tirar do plástico, de você sentir o cheirinho da tinta offset subindo. Por que você acha que eu fiquei 4 anos mais off, 2 sem Instagram, repensando a minha vida? Porque, assim, eu sabia que isso tinha um fim, assim, eu falava para várias pessoas, tem um fim, tem data para acabar, mas a última a acabar vai ser de arquitetura e decoração. Eu sempre falava isso. Então, assim, eu já sabia. Mas para mim conseguir virar essa chave... não foi fácil, assim, não foi fácil mesmo, porque eu vivi isso a vida inteira. Eu nasci dentro de uma gráfica, né? Era um negócio da minha família. Então, até hoje, assim... Mas hoje eu consegui ressignificar isso. Vou te falar, assim, que eu vejo uma revista, acho bacana, tem as de casas em casa, até a gente fez um ensaio fotográfico, levei e tal. Mas, assim, zero apego. Hoje já passou. Agora eu sou do digital, é ArcCash, é Mark, é ArcMind. Mas assim, trazendo essa experiência, por exemplo, da embalagem, né, para o que eu faço, todos os produtos que eu entrego, eu procuro ter um pouquinho dessa experiência. Você pode ver que tem grandes marcas que você tem o mesmo produto, um produto X, só que com embalagens diferentes, você... tem um ticket médio 5 vezes maior, às vezes. Exato. Assim, só pela embalagem, não, né? Essa questão da embalagem não muda, né? Assim, Eu sou a prova viva disso, porque eu tenho uma embalagem do Job, que eu cortei e coloquei num quadro. Você desenhou no Você papel não tem pardo. um quadro dele? É óbvio que eu tenho. Ah, tá, porque eu tenho. Tem quadro. Eu vou falar que eu tenho, não. Eu presenteei a minha esposa com um violão desenhado por ele. Porque eu ganhei o quadro e pensei, passar um... E o meu é super especial. Você acredita que essa história desse violão, ele literalmente, acho que ele saiu da transportadora, da importadora, e veio para as minhas mãos para customizar, assim. Foi um dos primeiros instrumentos que eu fiz, assim, foi o violão que a Roberta me encomendou. Uma pena que eu não pude carregar o muro, né? Não é? Não, e é engraçado porque a gente se apega, e falando disso, né, da embalagem, é tão surreal, porque para mim aquilo também é uma obra de arte. Eu falei, não, vamos cortar, vamos colocar aqui no quadro. Tá lá no quadro da mesma forma, porque...
a forma como o artista faz, vocês fazem, gera tanto valor, né? Nesses pequenos detalhes que a gente fala. Como que eu vou deixar isso guardado em algum lugar? Não tem como. Mas tudo é experiência, né? Assim, tudo é experiência. É o sensorial, acho que do tato, exato, do olfato, sabe? É. Eu acho que igual no meu caso tem essa lembrança de infância, sabe? Do folhear, sabe? Do cheiro da tinta. Sim. Então, eu vejo muito... Vocês já devem ter visto o pessoal abrindo as embalagens da Hermès, por exemplo, que tem os lenços. Então, que é aquele processo do papel, né? Você tirando, desembalando. É uma experiência, é o unboxing, assim, que a pessoa vivencia aquilo ali, né? É a parte do impresso que não... Eu acredito que não vai acabar nunca. Não. Por exemplo, vamos para restaurantes, né? Os restaurantes estão cada vez mais criativos. Você lembra na época do container de saúde abria, aí tinha uma frase assim, você... Era super bacana, assim. Eu deletei essa parte da minha história. Deletei assim, né? Esqueci, porque... Mas tudo era pensado, assim, para surpreender, para encantar. Hoje tudo, sanduicherias... Você tá recebendo ali... Sim. Hoje você... tem esses produtos, só que eles são feitos principalmente para um nicho da empresa. Eu tenho uns amigos que eles são donos de uma gráfica no Rio e eles fazem embalagens personalizadas para reserva, para grandes marcas, assim. E sempre que a reserva tem um clube de associados, né, de assinatura, quando eles vão lançar coleções novas, eu já vi pelo menos acho que umas 2 coleções que eles fizeram um produto que é uma experiência. Então, desde da cartonagem, que ele tem uma temática envolvida. Então, eu tento ver o meu produto, é uma coisa até que eu falo para quem me pergunta, cara, olha o seu produto com olhos de consumidor, não de quem produz. Você compraria o que você faz? Sabe? Então, quando eu embalo alguma coisa, todo carinho assim, pra eu poder desembalar, sabe? Acabou de falar uma frase fundamental para os ouvintes, assim, esses ganchos, assim, você compraria o que você faz. Eu acho que seria a melhor forma de você começar a rever seu negócio. Exatamente. O porquê que às vezes não está dando certo, porquê que não está vendendo. Você compraria? Você me fez lembrar lá da época da DLC, que eu te contei sobre a experiência que eu fazia, pegava clientes lojistas, e eu literalmente pegava na mão e falei assim, vamos sair, vamos lá para fachada. Vamos começar pela fachada. Olha para a fachada. Você acha que tá legal? Você acha que as pessoas estão passando, elas estão conseguindo enxergar a sua marca? Não, geralmente entra... Eu lembro de um caso específico, uma porta com aqueles insufilmes. Tipo, público A, que você quer atingir o público, você acha que realmente assim, isso aqui é uma barreira. Aí entra dentro da loja, você não investe no seu... Você não tem um lugar instagramável. Ela falou assim, por que as pessoas vão na loja X e tiram fotos e vêm aqui e não tiram? Eu falei assim, aonde que eu consigo tirar a foto aqui? De verdade, porque você sabe que eu sou muito sincera, né? E tinha que ser, eu falei assim, aonde você consegue tirar aqui no meio disso tudo? Então, assim, é isso. Isso vai de encontro ao que eu faço. Exatamente. Porque a busca, principalmente o espaço comercial, que o espaço dela seja uma caixa de presente mesmo. Sim. Que a pessoa vá descobrindo aos pouquinhos quando ela vai entrando. Então, é uma forma de ser aquela experiência sensorial. E você... Sabe quando você vai num restaurante ou qualquer que seja o espaço, você se sente bem, mas você não sabe por quê. Então, às vezes é um cheiro, é uma iluminação, eu acho que é uma sequência de gatilhos positivos. Sim. Que a pessoa se sente bem, né? E a arte, acho que vem muito de encontro a isso. Eu Sim. até falo que quando você produz, eu produzo num espaço, é uma forma de abraçar, né? Sabe, quem chega. Você falou em caixa de presentes, o meu muro era literalmente, você lembra? Uma caixa de presentes saindo, meus sonhos. Ele recebia e convidava para entrar, né? Exatamente. Então a experiência sensorial, acho que vai muito de encontro a isso. Então, a minha leitura de espaço que a arquitetura me trouxe me ajuda muito nesse processo. Eu até falo que eu visto os espaços, né? Porque como meu trabalho é orgânico, você consegue ter esse fluxo de encontro ao que já é existente, né? Então, eu até falo que eu sou quase a cortina final que você coloca
Porque o espaço estando pronto, você consegue ter essa leitura, você ter uma escolha de uma paleta de cores seja condizente, sabe? Então vai muito disso. Eu tenho visto muitos murais, muitos jobs por aí. Vai acontecer. E o pessoal, eu recebo muito direct de pessoas, ou quando coloco caixinhas de perguntas, pessoas, cara, meu sonho é trabalhar com arte, mas aí tenho medo. Boa. Tenho medo, sabe? A sua câmera é a câmera 4. Pronta para fazer essa pergunta. É sério. Vamos. Um recado, sabe? Não, na verdade, não é recado, um conselho. Né, para os nossos ouvintes. Temos muito novos profissionais que ficam brigando ali por um mercado totalmente saturado. Eu falo que esse processo, acho que independente da área que você atue, é uma tríade assim, de escolhas, né? Acho que a primeira delas é você escolher uma profissão, lógico que não seja o ganho financeiro, ele seja a sua meta. Eu acho que ela tem que ser uma consequência. Então essa é a primeira métrica, assim. Então, trazendo para o mundo da arte, ou da arquitetura que seja, você tem que amar o que você faz. Porque no meio do processo vai acontecer coisas que vão te colocar à prova mesmo para poder desistir, assim. Então, se você passou por isso, acho que a segunda etapa é a busca, eu acho que por uma identidade sua, né? Então, que você busque ter algo que seja realmente o diferencial. Porque, lógico, tem arquitetos, tem artistas que têm uma concorrência direta porque eles são muito similares. Então, por que eu vou contratar você, sendo que uma outra pessoa ou várias pessoas entregam o mesmo produto por 1/5 do valor? Sim. E aí, quando você tem essa identidade, que acho que é o principal no que você produz, no meu caso, as pessoas verem o meu trabalho, conseguirem saber que é meu sem a minha assinatura. Exato. Isso para mim não tem preço, né? E aí, isso é onde você escala, que aí você diferencia, que a gente vai pro terceiro parte aí da tríade, que é preço e valor. Sim. Né? Então, se você entrou num mercado que você ama, né? Você está disposto a enfrentar, você tem uma identidade sua, as pessoas vão passar a buscar vocês, o profissional, pelo que ele entrega e não pelo que ele cobra. Uhum. Entende? Então, hoje as pessoas vêm a mim pela estética do meu trabalho. E isso é muito legal. É que é a identidade que a gente bate na tecla, assim. Eu vejo muitos arquitetos falarem com a boca cheia, assim, eu faço o que o meu cliente quer. Uhum. Ok, também concordo, mas tem que ter um equilíbrio aí. Tem que ter essa sinergia, porque a pessoa, eu acho que... Porque, na verdade, o cliente ele não sabe o que ele quer. Mas quando ela se sente parte do processo, é muito mais... como diz, a receptividade é muito melhor, sabe? Uhum. Quando ele se sente parte do processo. Sim. Então, eu gosto muito quando escutar opiniões. Mas escutar, mas ao mesmo tempo respeitar a sua identidade. Sim, eu acho que tem que ser uma soma. Isso. Ele não tem que ser uma imposição. No meu caso, não é uma imposição. Eu falo, olha, só faço isso. Uhum. Lógico, eu sigo a minha identidade visual, né? Mas ela tem que estar em conexão com a marca, com o espaço, com o que o cliente se propõe a ter ali. Exatamente. Ele tem que se identificar com o que você está fazendo. Porque simplesmente você ali carimbar a sua marca e ele não se identificar com aquilo... É porque eu vejo que a maioria leva para o extremo, assim. Ou é só o que o cliente quer, ou só o que eu quero, né? E esquece do meio termo, que, na verdade, a identidade é bater o olho ali num detalhe e a pessoa sabe, nossa, aquele projeto é de fulano. Sim, então, muita gente vê os meus trabalhos, às vezes são trabalhos grandes, que são externos, passam de carro e falam, cara, vi seu trabalho em tal lugar, mas não viu a assinatura, mas sabe que é meu, porque eu acho que esse processo também de criação de uma identidade, ele é um processo longo, árduo, não é uma coisa que você faz do dia para a noite. Lógico que você tem as suas referências de artistas que você gosta e você vai fazendo... E muito investimento, né, você vai fazendo essa mescla, assim, até você ter um traço que seja só seu. E é um processo de repetição. Exato. Porque não basta você fazer aquilo, cheguei. Você nunca chega, né? Todo dia é uma evolução nova, é um passo para trás, 2 para frente. Inclusive, eu tô lendo um livro que fala muito sobre isso, que é o Roube como um Artista.
É muito bacana, assim. Eu conheço de título, mas eu nunca li. É bacana. Mas então esse processo de aprendizado, ele é contínuo, né? Não existe para mim uma pessoa pegar e falar assim que sei tudo. Ah, com certeza. Até porque hoje o que eu entrego, as pessoas que me contratam para customização principalmente, eu acho que elas vêm com valores em mente que possivelmente não pagaria o material que eu utilizo. Sim. Porque esse meu cuidado com o meu cliente, ele vai desde, lógico, o meu tratar com ele nesse primeiro contato, mas ele vai muito além da estética. Então, é da durabilidade, sabe? Então, eu tenho muito esse cuidado da qualidade dos materiais que eu utilizo. Então, eu não vejo outras pessoas que trabalham com arte como concorrentes. Tanto que, quando eu não atendo, quando não é a minha vertente, eu passo para frente, eu especifico pessoas... Porque eu acho que a vida é soma, né? Com certeza. Então, você ter essa conexão com outros artistas é muito produtivo. E aí, as pessoas que buscam esse caráter de exclusividade, elas acabam dando o valor devido ao que você produz. E eu tenho, assim, trabalhos que foram feitos, assim, há 5 anos, são instrumentos, por exemplo, 5 anos, estão inteiros, assim. Aí você fala, cara... Todos os erros que eu cometi, né, de testes e não é receita de bolo que você pode entregar para alguém. Eu falo para os artistas assim, cara, não tem medo não de errar, não tem certo e errado. Sim. O material que funciona para mim às vezes não vai funcionar para você, né? Então e tá tudo bem. É um processo de experimentação, é o gostoso do negócio, né? Porque eu acho que se parar essa parte da criação, da experimentação, do erro, do acerto, eu caio na burocracia e da repetição, que é uma coisa que eu não quero. Eu brinco que eu sou arquiteta de projetos, porque assim, se eu ficar no mesmo projeto, meu Deus... Não dá conta. Tédio total, tem que passar pro próximo. Eu sou a garota do... Aqui passa rápido, você viu, né? Já deu 1 hora já. Uma hora de conversa. Rápido, hein? Faz assim, Poxa vida. Mas assim, uma das coisas que o tempo inteiro ele falando e a gente com essa mentalidade de empreender, né? A gente observa que ele tem todas as características de um empresário de sucesso. Porque ele não deixa passar nada dos processos que precisam ser seguidos. Ele tem processo para tudo. Ele tem processo para compra, porque ele definiu isso, do que ele vai usar. Ele tem processo para as vendas, porque ele tem um padrão de atendimento. Ele tem processo para todas as coisas e volta para aquilo. Tudo bem, ele é um artista, pode ser que ele nunca escale e tá tudo bem. Só que o negócio dele dá tanto sucesso e só cresce justamente por essa mentalidade empreendedora, essa visão de negócio para o negócio dele especificamente. E além dos processos, porque você é a garota do processo, eu estou me tornando com você, aprendendo com você, mas outro diferencial seu, a gente está encerrando, mas assim, eu vejo desde sempre, é o que eu falei, você literalmente você faz a tarefa de casa que todo mundo deveria fazer. Então, assim, você nunca investiu em grandes agências, aquela coisa toda, mas sempre você esteve muito bem posicionado, né? Então, você usou o seu conhecimento, sua criatividade para posicionamento da marca dele. Sim, exatamente. Tipo, nunca parou, foi assim, começou, eu lembro, assim, foi muito assim, os murais externos, as malas que bombaram, as malas, depois os produtos e tal, e você se manteve, você está me falando 10 anos, 2025 é ano de comemorar. Né? Vamos. Ó, Roberto. Mas assim, foi muito, 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 muito bom te reencontrar. O mesmo job de sempre. Eu continuo a mesma Daiane. Evoluímos, né? Evoluímos. Nossos erros e acertos aí nesse intervalo que a gente não se encontra fez a gente evoluir e fazer o que a gente produz hoje. E é isso que nos faz estar aqui, né? Eu acho que é uma métrica que eu uso na significação por trás do meu trabalho, né? Que é essa questão dos ciclos, né? Então, lógico, figurativamente, se você vê meu trabalho, são elementos orgânicos, né? Do nascer, o processo de nascer, crescer e volta como adubo, né? Mas, subjetivamente, é falando dos nossos ciclos pessoais. Sim. Então, essa organicidade, ela representa... A gente tem ciclos de relacionamento, de família, de negócios, né? Positivo ou negativo que seja, né? Esse final... é o adubo para recomeçar. Então, assim, meu trabalho fala muito sobre isso, sobre ciclos. Então, figurativamente, ele representa
essa organicidade, a natureza e tudo mais, mas ele é um pouquinho mais profundo. Bacana. E quem quiser te acompanhar, gente, vamos colocar o me arroba acompanha aí né? nas redes sociais, vocês vão ser muito bem-vindos por lá. @jobbento. Job.bento. Job.bento. Exatamente. Baladeira, tem que colocar. Mas, gente, assim, foi um podcast... Para mim foi muito bom, porque eu estava morrendo de vontade de conversar com você depois de tantos anos. Inclusive, assim, tem várias pessoas que eu gostaria de ter conversado, de ter chamado. Mas acaba que, gente, eu acho que a gente viveu uns 20 anos nesses 2 anos. E graças a Deus, né? Mas aqui estamos. Agradeço, Roberta, minha primeira vez como co-host de várias. Obrigada. Terão outras várias. Foi incrível a minha estreia justamente com esse querido amigo. Nossa, muito bom. Assim, é inspirador ouvir você. E espero que vocês estejam inspirados também, porque foi muito incrível. E tem muita lição desse podcast. Tem, com certeza. Muita coisa. Muita coisa. No mínimo, te dá coragem para começar, para sair da zona de conforto, né? Eu fiquei feliz, Daiane, pelo convite. Quando descobri que estava dividindo aqui a bancada com a Roberta, então eu me senti mais em casa ainda. Então, bom obrigado, demais. Espero que vocês tenham gostado. Com ótimo. Certeza. É isso aí. Gente, então, esse foi mais uma vez, muito obrigada. Obrigado, Will. Teremos outras várias vezes. Eu agradeço a audiência de vocês. E não e se lógico, esqueçam. Por favor. Compartilhe, dá like. Comentem, compartilhem, deixem seu like e se inscrevam no canal. É isso aí. Ó, rumo aos 70 mil inscritos. Exatamente. Agora a meta é 70 mil. Ajuda aí, Job. Ajuda a gente. Gente, vamos engajar com esse vídeo. Foi feito com muito carinho. Gente, até o próximo episódio. Obrigada. Tchau, obrigada.